Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 16. Elevai as normas. Limpos de mãos e puros de coração. Há muita pregação da verdade, mas poucos são por ela santificados. A piedade e a justiça não são introduzidos na vida prática, e o Senhor é desonrado e, não tendo ligação vital com Deus, a pobre e fraca natureza humana não tem forças para resistir à tentação, e nunca terá enquanto o convertedor poder de Deus não se apoderar da alma. Aproximamo-nos do juízo, e os que dão a mensagem de advertência ao mundo devem ter mãos limpas e corações puros. Devem ter uma ligação íntima com Deus. Os pensamentos devem ser puros e santos, a alma sem mácula. Devem o corpo, a alma e o espírito ser uma oferta pura e limpa a Deus, ou Ele não a aceitará. Recentes e dolorosos desenvolvimentos do mal são uma das maiores evidências que temos de que o fim está próximo. Satanás, como um leão que ruge, está andando em derredor, buscando a quem possa tragar. Se os homens e mulheres que estão sob a ofuscante luz que agora brilha neste tempo perigoso forem achados fornicadores, temo que Deus os separará para sempre da obra. Exige-se ação decidida. Por faltas de caráter comparativamente leves, são os jovens tratados com muita severidade. Mas quando homens e mulheres de ampla experiência e que têm sido considerados modelos de piedade se revelam em seu verdadeiro caráter, não santificados, sem santidade, de pensamentos impuros, de conduta degradante, então é tempo de tais pessoas serem tratadas de maneira decisiva. A grande tolerância que para com eles é exercida só tem tido, tanto quanto eu tenho conhecimento, a influência de fazer com que considerem sua fornicação e adultério como coisa muito leve, e toda a sua pretensão tem se demonstrado semelhante ao orvalho da manhã, quando sobre ele brilha o sol. Tão logo são colocados sob a tentação, já revelam seus defeitos morais que não participam da natureza divina, nem escaparam da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Antes são terrenos, sensuais, diabólicos. Neles encontra Satanás algo que ele pode transformar em acentuada iniquidade. E aproveita a oportunidade. O resultado é que os que pretendem ser pastores do rebanho têm mente carnal, conduzindo para a licenciosidade e a lascívia as ovelhas que estão sob seu cuidado, e cuja pureza, modéstia e virtude eles deviam guardar estritamente. Os anjos do céu contemplam isto com vergonha, tristeza e aversão. Como podem os anjos puros do céu ministrar a essa classe? Como podem eles levar luz do céu às assembleias em que tais ministros estão advogando a lei de Deus, mas quebrando essa lei sempre que se apresente uma oportunidade favorável, vivendo uma mentira, seguindo uma atitude dissimulada, operando em segredo, nutrindo seus pensamentos poluídos e inflamando suas paixões, e então tirando vantagens de homens e mulheres que são tentados, como eles mesmos, a derribar todas as barreiras e aviltar seus corpos e a poluir sua alma. Como podem eles fazer tal coisa? Como podem ter diante de si qualquer temor de Deus? Como poderão ter qualquer amor a Deus em sua alma? De que vale sua fé na verdade? Limpai o campo dessa corrupção moral. Atinja ela os mais altos homens nas posições mais elevadas. Deus não será escarnecido. Há prostituição em nossas fileiras, bem o sei, pois me tem sido mostrado que ela estava fortalecendo e ampliando a sua impureza. Muito há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que revele determinado esforço para erradicar o mal. Limpai o acampamento, pois nele há anátema. As palavras de Deus a Josué são: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel.
Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Essas coisas foram escritas para nosso benefício, àqueles a quem já são chegados os fins dos séculos. Falsos pastores. Não tenho verdadeiro motivo de esperança para com aqueles que têm permanecido como pastores do rebanho e que por anos têm sido suportados pelo misericordioso Deus, seguindo-os com reprovações, advertências e súplicas, mas que têm escondido seus maus caminhos e neles continuado desafiando as leis do Deus do céu pela prática da fornicação. Podemos deixá-los operar sua própria salvação com temor e tremor, depois que tudo se tiver feito para os reformar. Mas em caso algum lhes confieis o cuidado de almas. Falsos pastores! Oh, poderá ser que os homens que por longo tempo se têm empregado nessa obra corrompam seus caminhos diante de Deus depois de ter grande experiência e luz especial? O que está para vir-te-is, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Todo o ato bom praticado pelo povo de Deus como fruto de sua fé terá correspondente recompensa. Como uma estrela difere de outra estrela em glória, assim serão designadas aos crentes diferentes esferas na vida futura. Encontrar-se-á o homem que não andou com Deus como Enoque, antes andou ao lado de Satanás. Atendendo-lhe às sugestões, obedecendo-lhe às insinuações, pondo em perigo sua própria alma e a daqueles por quem Cristo morreu, para satisfazer a mente carnal, dando largas ao pecado em seu exemplo, encontrar-se-á tal homem entre os vencedores? Quando um homem morre, com ele não morre sua influência. Ela continua a viver, reproduzindo-se. A influência do homem que era bom, puro e santo continua a viver depois de sua morte, como o brilho do sol poente lança suas glórias através dos céus, iluminando os picos das montanhas muito depois de haver o sol mergulhado atrás da colina. Assim refletirão sua luz as obras do que é puro, santo e bom, quando ele não mais viver para falar e agir por si mesmo. Suas obras, suas palavras, seu exemplo viverão para sempre. O justo ficará em memória eterna. Mas que contraste com isto apresenta a vida dos que são terrenos, sensuais, diabólicos. Transigiu-se com o prazer sensual. À luz do juízo, o homem aparece como é, despido das vestes do céu. Aparece diante dos outros como é à vista de um Deus santo. Pense seriamente cada um de nós se as obras que nos seguirão serão a luz suave do céu ou as sombras das trevas, ou se o legado que transmitimos à posteridade é de bênçãos ou maldições. Toda hora que passa no presente está dando forma à nossa vida futura. Esses momentos gastos descuidadamente na satisfação do eu, como se não tivessem valor, estão decidindo nosso destino eterno. As palavras que hoje pronunciamos continuarão ecoando quando não houver mais tempo. Os atos hoje praticados são transferidos para os livros do céu, assim como um filme é transferido pelo artista para a chapa de impressão. Determinarão eles o nosso destino para a eternidade, para a bem-aventurança ou para a perda eterna e agoniante remorso. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve realizar-se nesta vida. Tememos que tarde demais venha o arrependimento à alma manchada e condescendente consigo mesma. Algumas resoluções, algumas lágrimas nunca anularão uma vida culpada que passou, nem apagarão dos livros dos céus as transgressões, os pecados voluntários conhecidos dos que tiveram a preciosa luz da verdade e podem explicar as Escrituras aos outros, enquanto o pecado e a iniquidade são sorvidos como águas roubadas. Como se fossem escritos com pena de ferro, podem se encontrar gravados na rocha para sempre. A necessidade de alarme. Se pudesse, gostaria de alarmar meus irmãos.
Com eles insistiria pela pena e pela voz. Vivei no Senhor. Andai com Deus, se no Senhor quiserdes morrer, e entrai pouco a pouco onde o Senhor habita para sempre. Não sejais desobedientes às advertências celestiais. Pegai os apelos negligenciados, as súplicas, as advertências, as censuras, as ameaças de Deus, e deixai que elas vos corrijam o coração obstinado e pecaminoso. Deixai que a graça transformadora de Cristo vos torne puros, verdadeiros, santos e formosos, como o puro lírio branco que desabrocha no coração do lago. Transferi vosso amor e afeições para aquele que por vós morreu na cruz do Calvário. Educai vossos lábios a pronunciar os seus louvores e a elevar as vossas orações como um santo incenso. Pergunto-vos outra vez, como pode alguém que tem as preciosas e solenes mensagens para este tempo condescender com pensamentos impuros e atos ímpios, quando sabe que aquele que nunca tosqueneja nem dorme, vê cada ação e lê todo o pensamento da mente? É porque se encontra iniquidade no professo povo de Deus que ele tampouco pode fazer por eles. A verdade no coração santifica. Uma vez recebida no coração, a verdade santifica o que a recebe. Conservada à parte da vida e da prática, é morta e inútil para quem a recebe. Como podeis vós, como podeis vós entristecer o vosso Redentor? Como podeis desonrá-lo diante dos anjos e perante os homens? Como podeis entristecer o Espírito Santo de Deus? Como podeis crucificar de novo o Senhor da glória e expô-lo ao vitupério? Como podeis dar ocasião a Satanás e seus anjos de exultarem e triunfarem sobre os que pretendem ser súditos leais de Jesus Cristo? Todos os adúlteros estarão fora da cidade de Deus. Já os anjos de Deus estão a trabalhar no juízo, e o Espírito de Deus está gradualmente abandonando o mundo. Muito perto está a vitória da igreja, a recompensa. A recompensa a ser concedida já está quase ao nosso alcance, e ainda há iniquidade entre os que alegam ter todo o brilho da luz celestial. Aquele que domina toda a igreja e os destinos das nações está levando avante a última obra a ser realizada em favor deste mundo. A seus anjos dá ele a incumbência de executar seus juízos. Despertem os ministros, compreendam a situação. A obra do julgamento começa no santuário. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Ler Ezequiel, capítulo 9, versos de 2 a 7. A ordem é: matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Disse Deus: sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Logo serão pronunciadas as palavras: Ide, derramai sobre a terra 7 salvas da ira de Deus. Um dos ministros de vingança declara: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que santo és, porque julgaste estas coisas. Esses seres celestiais, ao executarem o mandado de Deus, não fazem perguntas, mas fazem o que lhes é ordenado. Jeová dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o justo, o verdadeiro e o santo, dá-lhes uma obra a fazer. Com indeclinável fidelidade saem eles revestidos de linho branco e puro, tendo o peito cingido com cintos de ouro. E uma vez cumprida a sua tarefa, ao ser derramada a última taça da ira de Deus, voltam eles e depositam as taças vazias aos pés do Senhor. E a cena seguinte é registrada. E depois destas coisas, ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia:
Aleluia! Pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Conservai-vos bem perto do líder. Devemos conservar-nos bem perto de nosso grande líder, ou ficaremos confundidos e perderemos de vista a providência que governa sobre a igreja e o mundo e sobre todo o indivíduo. Haverá profundos mistérios nos tratos divinos. Podemos perder as pegadas de Deus e seguir a nossa própria confusão, dizendo: teus juízos não são conhecidos, mas se o coração for fiel a Deus, tudo se tornará claro. Há um dia que está justamente a irromper sobre nós, quando se verão os mistérios de Deus e todos os seus caminhos serão vindicados, quando a justiça, a misericórdia e o amor serão os atributos de seu trono. Quando findar o conflito terreno e os santos forem recolhidos para o lar, nosso primeiro tema será o cântico de Moisés, o servo de Deus. O segundo tema será o cântico do Cordeiro, o hino de graça e redenção. Esse hino será mais alto, mais elevado e em mais sublimes acentos, ecoando e reecoando pelas cortes celestes. Assim é entoado o cântico da providência de Deus, ligando as várias dispensações, pois tudo agora é visto sem véu entre o que é legal e o que é profético e o Evangelho. A história da igreja na terra e a igreja remida no céu, tudo se centraliza na cruz do Calvário. Eis o tema, eis o cântico. Cristo é tudo em todos. Em antífonas de louvor a ressoarem através do céu, entoadas por milhares e dezenas de milhares e uma incontável multidão das hostes dos remidos. Todos se unem nesse cântico de Moisés e do Cordeiro. É novo cântico, pois nunca dantes fora cantado no céu. De novo vos pergunto, em vista da revelação feita a João na ilha de Patmos, que desde a abertura do primeiro capítulo até o fim do último, é luz, grande luz a nós revelada por Jesus Cristo, que escolheu a João para ser um conduto pelo qual essa luz devesse irradiar para o mundo, tendo a revelação de tão maravilhosas e solenes verdades, tendo o desdobramento de tão grandes verdades diante de nós, nos acontecimentos que se realizarão justamente antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Como podem aqueles que pretendem ver coisas maravilhosas na lei de Deus achar-se na lista dos impuros, dos fornicadores e adúlteros, fugindo constantemente à verdade, perpetrando secretamente a iniquidade? Pensais que eles podem esconder do Senhor os seus caminhos? Que Deus não vê, que Deus não toma conhecimento. Hóspedes não convidados. Enquanto se empenhava em sua sacrílega festa, não se apercebia Belsazar de que tinha hóspedes que ele não convidara. O Deus dos céus ouviu os louvores conferidos aos vasos de ouro e prata, viu a profanação daquilo que a ele fora dedicado em santa consagração ser usado para propósitos profanos e licenciosos. É uma verdade que deve fazer cada um de nós chorar, que os que vivem nestes últimos dias e a quem são chegados os fins dos séculos são muito mais culpados do que Belsazar. E isto é possível de muitas maneiras. Quando o homem toma sobre si mesmo o voto de consagração para dedicar todas as suas forças ao sagrado serviço de Deus, quando ocupa a posição de expositor da verdade bíblica e recebeu a solene incumbência, quando os anjos de Deus são convidados como testemunhas da solene dedicação do corpo, da alma e do espírito ao serviço de Deus, então profanarão esses homens que ministram num sacratíssimo ofício as faculdades que Deus lhes deu, usando-as para fins não santificados. Deverão os vasos sagrados que Deus quer usar para um trabalho elevado e santo ser arrastados de sua esfera elevada, controladora, para administrar a aviltante concupiscência?
Não é essa a adoração de ídolo da mais degradante espécie? Os lábios dando louvores e adorando a um pecaminoso ser humano, extravasando expressões de arrebatadora ternura e adulação que só pertencem a Deus, as faculdades entregues a Deus em solene consagração, servindo a uma prostituta, pois qualquer mulher que permitir os galanteios de qualquer homem que não seja seu marido, que der ouvidos aos seus atrevimentos e cujos ouvidos se agradam do extravasar de palavras pródigas de afeição, de adoração, de carinho, é adúltera e prostituta. Não há maior infortúnio do que se tornar adorador de um Deus falso. Nenhum homem está em trevas mais miseráveis do que aquele que perde o seu caminho para o céu. Parece que tem sobre si uma paixão louca, pois tem um falso Deus. Volver esta adoração de seres da terra, humanos caídos e corruptos, para o único verdadeiro objeto de adoração, parece tarefa sem esperança. Há em nossos tempos uma contínua repetição da festa de Belsazar e da adoração de Belsazar. E seu pecado se repete quando o coração que Deus exige que lhe seja dado numa devoção pura e santa, dele se desvia para adorar a um ser humano e os lábios são levados a pronunciar palavras de louvor e adoração que só ao Senhor Deus do céu pertencem. Quando as afeições que Deus deseja que girem ao seu redor se permite centralizar em objetos terrenos, uma mulher, um homem ou qualquer coisa terrestre, Deus é substituído pelo objeto que encanta os sentidos e as afeições, e as faculdades que foram solenemente dedicadas a Deus são devotadas a um ser humano manchado pelo pecado. Aos homens e mulheres que uma vez trouxeram a imagem de Deus, mas estão perdidos pela desobediência e o pecado, deseja Ele restaurar novamente, tornando-se eles participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E quando homens e mulheres dedicam a propósitos ímpios as faculdades que Deus lhes deu, servindo à concupiscência, Deus é desonrado e os que assim agem são arruinados. Ao vos empenhardes no culto do homem e da mulher, lembrai-vos de que estão presentes as mesmas testemunhas que estiveram na festa de Belsazar. Naquela ocasião, quando em meio à orgia, sendo Deus esquecido quando os sentidos carnais estavam inflamados, passou por toda a alma um calafrio de terror. A taça, que era louvada e idolatrada pelo rei, caiu-lhe das mãos nervosas, e na linguagem do Espírito de Deus então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Uma mão misteriosa e pálida foi vista traçando caracteres na parede. Estes dedos misteriosos que pertenciam a um poder invisível e que por ele eram dirigidos, escreveram os distintos mas misteriosos caracteres que eram ininteligíveis aos dissolutos folgazões tomados de medo. Uma luz como de um relâmpago seguiu a formação de cada letra e ali permaneceu, tornando-as caracteres vivos de terrível e espantosa significação para todos os que contemplavam. Mene, mene, tekel e parzim. A sua própria ignorância quanto àquelas letras traçadas na parede e que ali estavam reluzentes de luz levou-lhes o terror ao pecaminoso coração. Suas consciências despertadas interpretaram essas letras como sendo uma denúncia contra eles. A suspeita, o temor e o alarma apoderaram-se do rei e dos príncipes. Belsazar, que estava apavorado com a manifestação do poder de Deus, que demonstrava ter em eles uma testemunha, embora não o soubessem, tivera grandes oportunidades de conhecer as obras do Deus vivo e o seu poder, e de fazer sua vontade. Fora privilegiado com muita luz. Seu avô, Nabucodonosor, fora advertido do perigo de esquecer a Deus e glorificar a si mesmo. Belsazar tivera ciência do seu banimento da sociedade dos homens e de sua associação com os animais do campo, e esses fatos, que para ele deveriam ter sido uma lição, desrespeitou como se nunca tivessem ocorrido, e continuou a repetir os pecados de seu avô. Ousou cometer os crimes que trouxeram sobre Nabucodonosor os juízos de Deus.
Foi condenado não somente por ele mesmo estar agindo impiamente, mas por não se haver aproveitado das oportunidades e capacidade de andar direito, caso fossem elas cultivadas. Por que foi condenado? Deus a ninguém condenará no juízo por honestamente haver crido numa mentira ou conscienciosamente alimentado um erro, mas será por terem negligenciado as oportunidades de se familiarizarem com a verdade. O descrente será condenado não por ser descrente, mas porque não aproveitou os meios que Deus colocou ao seu alcance para habilitá-lo a se tornar cristão. Assim será no juízo. A reprovação de Deus tem sido claramente pronunciada contra homens e mulheres que pecaram, corrompendo seu corpo e aviltando sua alma pela licenciosidade. Têm eles as advertências dirigidas a outros que estiveram em idênticas circunstâncias, que foram vencidos pelo tentador e sabem que eles incorriam no desagrado de Deus. Têm o exemplo de José e de Daniel, que temeram a Deus. Ao ser tentado, José olhou para o céu e reconheceu que os olhos de Deus estavam sobre ele, e exclamou: Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Também apresentou seu dever para com seu Senhor, que tão completamente nele confiara, como razão contra isso. Deus tem lançado luz sobre o caminho de todos. Reprovações, advertências e avisos são dados a indivíduos em idênticas circunstâncias, e Deus tem expresso a condenação do pecado em todas as suas formas. O pecado da licenciosidade é claramente censurado e condenado. Os homens e mulheres serão julgados segundo a luz que Deus lhes deu. Lições negligenciadas tornam-se terríveis juízos. As advertências de Deus negligenciadas e das quais os homens se desviam seguindo um rumo de sua própria escolha não oferecem lições práticas de instrução. Essas advertências serão sua condenação no juízo. A única segurança de alguém é tomar como lição prática para si mesmo toda a lição que é dada a outrem. Ao ser dada a mensagem, então começa o seu dever individual. Demonstrando o poder de Deus. Deus apela aos que dizem ter-lhe sido delegado dar a verdade ao mundo, para que mostrem em todos os lugares, tanto grandes como pequenos, na vida pública e nos caminhos da vida particular, que estão em ligação com Deus, que o cristianismo fez por eles um nobre trabalho, que são mais santos, mais felizes do que os que não reconhecem a sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Deus não exige nada menos de cada um de seus seguidores que revelarem eles o caráter de Cristo ao mundo em sua vida individual e que por preceito e exemplo deem testemunho de que não foi em vão que Cristo sofreu e morreu para que a imagem de Deus neles fosse restaurada pela sua graça redentora. Deus é apresentado pesando todos os homens, suas palavras, seus atos, seus motivos, aquilo que determina o caráter. O Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Tu retamente pesas o andar do justo. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Importantes lições nos são sugeridas nestas Escrituras. Não há um pensamento ou motivo no coração com que Deus não esteja familiarizado. Ele vê tudo com tanta clareza como se tivesse registrado em caracteres vivos e pesa os motivos e ações individuais. Deus deve possuir todo o coração. Reconheçam os nossos ministros e obreiros que não é de crescente luz do púlpito que eles tanto necessitam, como de viver segundo a luz que já têm. Pregar as solenes verdades ao povo hoje, e então cair amanhã nas mais abomináveis práticas, ou seguir um rumo tortuoso na semana seguinte, não satisfará. O esquadrinhador dos corações, aquele que pesa o caráter, denunciará toda a ação injusta no seu grande tribunal. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces todos os meus caminhos. De longe entendes o meu pensamento. Agora considerai isto.
Há uma testemunha de todas as vossas ações mais secretas, ações que nunca praticaríeis na presença do homem. Mas porque Deus não é visto pelos olhos humanos, praticais diante dele coisas que à sua vista são uma abominação, como se ele de nada soubesse. Lede agora os reclamos de Deus a cada homem e mulher. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não dispensará um átomo de seus reclamos, não aceitará meia adoração enquanto metade do coração é dado a algum ídolo. Deus exige todo o coração, todo o espírito. Não vos é permitido desviar a mente de Deus e centralizá-la em qualquer outro objeto. Pesando o caráter. Os reclamos de Deus são colocados num prato da balança e o caráter do homem no outro. E pelas balanças do santuário celestial é a sorte de cada homem fixada por toda a eternidade. Vede isto, vós que tendes vivido descuidadamente e tendes considerado levianamente o pecado. Tendes durante anos continuado sem o senso de vossa responsabilidade para com Deus, anos de egoísta condescendência para com uma conduta proibida. Considerai o caráter perfeito e imutável da lei, cujos reclamos tendes verbalmente vindicado. A lei exige obediência perfeita, inamovível. No segundo prato é colocado também o pecado, a orgia, o engano, os pensamentos impuros, as ações ímpias e a preponderância ou a leveza do peso determina a felicidade ou infelicidade dos indivíduos. E no prato da balança de muitos acha-se escrita esta inscrição: pesado foste na balança e foste achado em falta. Considerarão aqueles a quem esta carta chegar, seus próprios casos individuais, não julgando a ninguém mais, mas pesarão seu próprio caráter à luz da lei de Deus. Foi vosso caráter transformado? Têm as trevas sido trocadas pela luz, o amor ao pecado pelo amor à pureza e à santidade? Sois convertidos vós que vos empenhais em ensinar aos outros a verdade? Houve em vós uma mudança completa, radical? Entretecestes a Cristo em vosso caráter? Não precisais ficar na incerteza quanto a esta questão. Tem-se o sol da justiça levantado e brilhado em vossa alma? Se assim é, vós o sabeis. E se não sabeis se sois convertidos ou não, nunca pregueis outro sermão do púlpito até que o saibais. Como podeis guiar almas à fonte da vida da qual vós mesmos não bebestes? Sois um fingido ou sois realmente um filho de Deus? Servis a Deus ou servis aos ídolos? Fostes transformados pelo Espírito de Deus ou ainda estáis mortos em vossas ofensas e pecados? Ser filhos de Deus significa mais do que muitos imaginam, porque não foram convertidos. O homem é pesado na balança e achado em falta quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. É um privilégio de todo filho de Deus ser um verdadeiro cristão de momento a momento. Então tem ele todo o céu arregimentado a seu lado, tem a Cristo habitando pela fé em seu coração. Uma alma unida a Cristo, comendo sua carne e bebendo seu sangue, aceitando cada palavra que sai da boca de Deus e por ela vivendo, há de lutar contra toda transgressão e toda aproximação do pecado. Torna-se dia a dia mais vitoriosa, mais semelhante a uma clara luz. Avançará de força em força, não de fraqueza em fraqueza. Ninguém engane sua própria alma nesta questão. Se abrigardes o orgulho, o amor próprio, o desejo de supremacia, vanglória, ambição egoísta, murmuração, amargura, maledicência, mentira, engano e calúnia, não tendes Cristo em vosso coração, e as evidências demonstram que tendes a mente e o caráter de Satanás, e não o de Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Deveis ter um caráter cristão que subsista. Podeis ter boas intenções, bons impulsos, podeis falar compreensivelmente a verdade, mas não estáis habilitados para o reino dos céus. Vosso caráter tem em si um material ordinário que destrói o valor do ouro. Não alcançastes a norma.
Não tendes em vós o cunho divino. Os fogos da fornalha consumir-vos-iam, porque sois ouro inútil, falso. Deve haver conversões completas entre os que pretendem crer na verdade, ou eles cairão no dia da prova. O povo de Deus deve alcançar norma elevada, devem ser uma nação santa, um povo peculiar, a geração eleita, zelosos de boas obras. Volvei para Sião o coração. Cristo não morreu por vós para que tenhais as paixões, gostos e hábitos dos homens do mundo. Difícil é distinguir entre os que servem a Deus e os que não o servem, pois tão pouca é a diferença do caráter entre os crentes e os incrédulos. Não podeis servir a Deus e a Belial. Os filhos de Deus pertencem a uma nação diferente, o império da pureza e santidade. São a nobreza do céu. Sobre ele está o selo de Deus. Tão evidente e perceptível é isto, que a inimizade do mundo contra eles é despertada pelo contraste. Concito todo aquele que professa ser filho de Deus a nunca esquecer esta grande verdade, que necessitamos do Espírito de Deus em nós, a fim de alcançar o céu, e da obra de Cristo fora de nós, para nos dar um título à herança imortal. Os que possam ter tão predominante e sentimental amor a objetos humanos, homens ou mulheres, têm um ídolo a que adoram, dedicam-lhe as afeições do coração. Um dos convincentes característicos dos filhos de Deus é que sua conversão, suas simpatias, seu efusivo amor e afeição estão todos no céu. Qual é o tom preponderante de vossos sentimentos, de vossos gostos, de vossas inclinações? Onde está a principal corrente de vossa simpatia, de vossas afeições, de vossa conversa, de vossos desejos? Nenhum homem entra pelos portais da glória, a não ser aquele que para lá dirige o coração. Então façamos a nós mesmos as perguntas. Importai-vos com as coisas terrenas? São puros os vossos pensamentos? Respirais a atmosfera do céu? Levais convosco o miasma da poluição? Ama e adora o vosso coração uma mulher a quem não tendes o direito de amar? Onde está o vosso coração? Onde está o vosso tesouro? Onde está o vosso Deus? Tendes levado as vestes de vosso caráter e as tendes branqueado no sangue do Cordeiro, ou estáis corrompendo as vestes do caráter com a poluição moral? Apliquem isto a si mesmos, os ministros do Evangelho. Tendes a bênção do conhecimento das Escrituras, mas estão os vossos olhos atentos unicamente para a glória de Deus? Sois fervorosos e dedicados, servindo a Deus com pureza e na beleza da santidade? Perguntai sinceramente: sou ou não sou eu filho de Deus? Vós sois a luz do mundo. Que impressão produziu em Dario a conduta de Daniel? Daniel levou vida pura e santa. Deus para ele ocupava o primeiro lugar. Sempre que o verdadeiro cristianismo reine no coração, revelar-se-á no caráter. Desses todos terão conhecimento de que estiveram com Jesus. Devem se dedicar a Deus afeições não divididas. A necessidade de reforma completa. Necessitamos de uma reforma completa em todas as nossas igrejas. O convertedor poder de Deus deve penetrar na igreja. Buscai ao Senhor com todo o fervor, abandonai vossos pecados e esperai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Permiti que Deus vos separe para a obra. Purificai vossa alma pela obediência à verdade. A fé sem obras é morta. Não adieis o dia do preparo. Não dormiteis no estado de falta de preparo, não tendo óleo nem em vossos vasos e nem em vossas lâmpadas. Que ninguém deixe sua segurança para a eternidade depender do acaso. Não deixeis que o assunto permaneça em perigosa incerteza. Perguntai-vos sinceramente: estou eu entre os salvos ou entre os que não estão salvos? Subsistirei ou não subsistirei? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração subsistirá naquele dia. Purificai-vos. Apelo aos ministros que manuseiam a palavra de Deus. Purificai-vos os que levais os vasos do Senhor.
Pergunto aos que têm ouvido as verdades pronunciadas do púlpito: quais são vossos sentimentos ao antecipar aquele grande dia? Cada um de vós tem um interesse individual, pessoal nesse dia. Estais certos de que Deus não será escarnecido por pretensões. Já pusestes o vestido de bodas? Ouvimos agora de terremotos em diversos lugares, de fogo, de tempestades, de desastres no mar e em terra, de pestilência, de fome. Que importância têm esses sinais para vós? Isso é apenas o começo do que há de vir. Por João, o revelador, é feita a descrição do dia de Deus. O clamor de miríades de pessoas aterrorizadas chegou aos ouvidos de João. É vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? O próprio apóstolo estava cheio de respeitoso temor e oprimido. Qual será o vosso refúgio naquele dia? Se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representadas como sendo retidos por 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da Igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos até que se realize esta obra, e até que ele ordene que os soltem. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Os que planejam pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. O nome dos que firmemente aguardam e esperam o aparecimento do Salvador e por ele velam, mais ardorosa e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, será contado como dos selados. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a lhes brilhar sobre a alma e devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim são atraídos pelo pecado, erigindo ídolos em seu coração, corrompendo sua alma diante de Deus e contaminando aqueles que com ele se unem no pecado, terão seus nomes apagados do livro da vida e serão deixados nas trevas da meia-noite, sem óleo nos vasos nem nas lâmpadas. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Viu o mar e as ondas fugindo, e o coração dos homens desmaiando de terror. Contemplou a terra sendo movida e as montanhas a serem levadas para o meio do mar, o que literalmente está acontecendo. Sua água rugindo e perturbada, e as montanhas se sacudindo com a sua estuação. Foram-lhe mostradas pragas, pestilência, fome e morte, realizando sua terrível missão. Escapa-te por tua vida. O mesmo anjo que puniu Sodoma está dando a nota de advertência. Escapa-te por tua vida. As taças da ira de Deus não podem ser derramadas para destruir o ímpio e suas obras, enquanto todo o povo de Deus não tiver sido julgado e não tiver sido decidido tanto o caso dos vivos como dos mortos.
E mesmo depois de os santos terem sido assinalados com o selo do Deus vivo, seus eleitos terão provas individualmente. Virão aflições pessoais, mas a fornalha é vigiada de perto por um olho que não deixará que o ouro seja consumido. Sobre eles está a marca indelével de Deus. Deus pode alegar que o seu próprio nome ali está escrito. Deus o circunda. Seu destino está escrito. Deus, Nova Jerusalém. São a propriedade de Deus, a sua possessão. Será este selo colocado sobre o que tem mente impura, o profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda vossa alma à pergunta. Corresponde meu caráter às qualificações necessárias para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo preparou para os que para elas estão habilitados? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. Tem-me Deus mostrado que justamente na ocasião em que os sinais dos tempos estão se cumprindo ao nosso redor, em que ouvimos, por assim dizer, o passo das hostes celestes cumprindo sua missão, homens inteligentes, homens que estão em posições de responsabilidade, estarão pondo vigas podres na edificação de seu caráter, material suscetível de ser consumido no dia de Deus e que decidirá não estarem preparados para as mansões de cima. Recusaram abandonar as vestes de imundícia. A elas se têm apegado como se tivessem precioso valor. Por causa delas perderão o céu e uma eternidade feliz. Sede homens convertidos. Apelo a vós que ministrais nas coisas sagradas, para que sejais homens convertidos antes de sairdes para desempenhar qualquer parte na causa de meu mestre. Agora é o tempo de procurardes um preparo e disposição para a terrível prova que diante de nós está, a santidade sem a qual nenhum homem verá a Deus. Ninguém diga, meu caminho está oculto ao Senhor. Deus não toma conhecimento dos meus caminhos. Pode ser agora que não seja tarde demais. Agora pode ser que vos possais arrepender. Mas mesmo que se escreva o perdão ao lado de vosso nome, sofrereis terrível perda, pois as cicatrizes que fizerdes em vossa alma permanecerão. Oh, como pode alguém que tem a luz da verdade, a grande luz que lhes foi dada por Deus, desafiar-lhe a ira e os juízos, pecando contra ele e fazendo justamente as coisas que Deus lhes diz em sua palavra que não façam? Como poderão ser tão cegados por Satanás que cheguem a desonrar a Deus em sua face e corrompam sua alma pecando voluntariamente? Diz o apóstolo, somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Perguntarão esses pecadores, chamá-los-ei hipócritas, de Sião, de que modo sou eu um espetáculo para o mundo, para os anjos e para o homem? Respondei por vós mesmos, pelo desprezo da luz e dos privilégios e misericórdias que Deus me tem concedido, por atos lascivos que corrompem e maculam a alma. Professando conhecer a Deus, ponho o eu fora de meus pensamentos, substituindo-o por um ídolo. Levo outros espíritos a considerarem levianamente o pecado, devido ao meu exemplo. Sou eu para o mundo um espetáculo de frouxidão moral? Sou eu para os anjos um espetáculo de ações impudicas e de profanação moral do corpo? O apóstolo nos exorta. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A norma de Deus. Deus tem uma lei e esta é a grande norma da justiça. Todo aquele que, sob a presunção da misericórdia de Deus, pratica a iniquidade, será julgado segundo as suas obras. Deus vos adverte para que vos aparteis de toda a iniquidade.
Tenho-vos ordenado que resistais individualmente ao diabo, e não que o recebais como hóspede honrado. Chegou o tempo em que Jerusalém está sendo sondada como quem sonda com velas acesas. Deus está trabalhando na investigação do caráter, pesando o valor moral e pronunciando decisões sobre casos individuais. Pode não ser tarde demais para que os que pecaram sejam zelosos e se arrependam, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa tristeza é de espécie enganosa. Nenhuma virtude tem em si. Não há o senso do caráter agravado do pecado, mas uma tristeza, um pesar de que o pecado tenha chegado ao conhecimento de outro, e assim não se faz nenhuma confissão, a não ser no reconhecimento das coisas assim reveladas e que não podem ser negadas. Essa é a tristeza segundo o mundo, que opera a morte e acalma a consciência, enquanto o pecado ainda é acariciado e seria continuado justamente da mesma forma se houvesse uma oportunidade e eles não pudessem ser descobertos. Porque, quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Podemos ver aqui o dever que repousa sobre a Igreja quanto a lidar com aqueles cuja atitude é inteiramente contrária à luz que receberam. Tomará o povo de Deus posição ao lado da Bíblia, ou serão piores que os incrédulos, dando a essa classe argumentos para vituperar a Cristo e a verdade, por não obedecerem aos reclamos do Evangelho com fé e obediência, por uma vida circunspecta e um caráter santo? Os que pretendem ter a luz da verdade não têm satisfeito as condições em que se baseia o cumprimento das promessas, nem se têm tornado dignos da graça de Cristo. Exige-se que o caráter e o serviço da Igreja sejam de acordo com os talentos recebidos. Sua fé e obediência devem ser iguais à medida que o fiel aproveitamento de sua luz e oportunidade lhe teria alcançado em elevação moral e espiritual. Mas muitos, não alguns, muitos, têm perdido o seu zelo e consagração espirituais e se têm desviado da luz que se vem constantemente tornando mais brilhante e têm recusado andar na verdade porque o seu poder santificador sobre a alma não era o que desejavam. Poderiam ter sido renovados na santidade e ter alcançado a elevada norma exigida pela palavra de Deus, mas sobre eles recai uma condenação. Muitos ministros e muitas pessoas estão nas trevas. Perderam de vista o guia, a luz do mundo, e sua culpa é proporcional à graça e verdade reveladas ao seu entendimento, que têm sido abundantes e poderosas. Levantai a norma. Deus apela a seu povo para que eleve a norma. Deve a Igreja revelar seu zelo para com Deus a lidar com aqueles que, ao passo que professam ter grande fé, têm exposto ao vitupério a Cristo. Têm posto em perigo a verdade. Têm sido sentinelas infiéis. Têm eles trazido vitupério e desonra sobre a causa de Deus. Chegou o tempo de envidar sinceros e fervorosos esforços para livrar a Igreja do limo e da imundícia que lhe estão maculando a pureza. A Igreja de Cristo é concitada a ser um povo santo e poderoso, um nome e um louvor em toda a terra. Há uma fonte para Judá e Jerusalém para se lavarem de toda impureza e pecado. Há estonteante apostasia no povo de Deus, aqueles a quem têm sido confiadas santas e sagradas verdades. Sua fé, seu serviço, suas obras devem ser comparados com o que poderiam ter sido se seu rumo fosse continuamente para frente e para cima, segundo a graça e a santa verdade que lhes foram dadas. Nessa balança do santuário serão pesados os membros individuais da Igreja cristã. E se seu caráter moral e seu estado espiritual não corresponderem aos benefícios e bênçãos que lhes foram conferidos, serão achados em falta. Se não aparecer o fruto, então Deus não é glorificado. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
O conhecimento do estado do que se desvia de Deus parece ser-lhe oculto. Foi o castiçal removido de seu lugar? Apelo a todos aqueles que descansam despreocupadamente em seu atual estado de morte espiritual, para que despertem e se levantem dentre os mortos, e Cristo lhes dará a luz. Muitos descansam tão contentes como se a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite os estivessem abrigando e guiando. Muitos professam conhecer a Deus e, no entanto, o negam em suas obras. Contam-se entre o povo peculiar e escolhido de Deus, que tem uma mensagem especial e solene confiada à sua guarda para lhe santificar a vida. Mensagem esta que devem dar ao mundo. No entanto, é escassamente sentido ou manifestado em nosso meio o poder da verdade em obras zelosas para Deus. Quão grandes são as nossas trevas e nós não sabemos. A luz não diminuiu, mas nós não andamos sob os seus raios. Terrível engano! Que maior engano pode iludir o espírito humano do que aquele em que os indivíduos se gabam de terem a verdade, de estarem num único fundamento seguro e de que Deus lhes aceita as obras porque estão ativamente empenhados em algum trabalho na causa de Deus, quando contra eles estão pecando por andarem de maneira contrária à expressa vontade divina. Trabalham mecanicamente como máquinas, mas lhes falta o preparo do coração, a santificação do caráter. As coisas sagradas e santas são rebaixadas ao nível das coisas comuns, e a vulgaridade e o barateamento estão se insinuando em nossas igrejas. O serviço está degenerando em pouco mais do que uma forma. A norma deve ser levantada, deve a obra ter molde mais elevado, deve haver um abandono dos costumes e práticas do mundo e uma separação. Deve haver uma ascensão para uma plataforma mais elevada, tanto da parte dos ministros como do povo. Deve haver muito mais de Jesus e de sua mansidão, sua humildade, sua modéstia, sua abnegação, sua pureza, sua verdadeira bondade e nobreza de caráter, trazidos para a experiência e para o caráter de todos aqueles que alegam estar desempenhando qualquer parte na sagrada obra de Deus. Seja a palavra de Deus o guia e a regra da vida. Que a palavra que expressa suas ordens reveladas seja obedecida. Deus ordena a cada um que empregue todas as suas faculdades como ser responsável para fazer sua vontade claramente especificada. Se o fizerdes, revelá-lo-eis. Lutar com os defeitos de caráter que vos são inerentes e que combatem vosso avanço espiritual é prova de que estáis desempenhando vossa parte na obra. Que ninguém diga ter em si um estado sentimental, umas amizades indébitas de amor ilegal com que não possa romper. É um engano. Se alimentardes o mal, fortalecê-lo-eis. Vós o amais muito mais do que a verdade, a pureza e a justiça. Não vos apropriais do auxílio divino, fugindo das associações prejudiciais e perigosas. Frouxamente vos entregais à operação de um mau caminho, como se não fosseis um livre agente moral. Estudai a palavra de Deus com oração. Atendei-lhe as ordens com firmeza e resolução, como José e Daniel. Apegai-vos ao auxílio que Deus vos promete. Deveis escolher. Compelir-vos-á Deus à obediência? Compelirá a vossa vontade? Nunca. O Senhor vos tem dotado de capacidades, de inteligência, de razão. Enviou do céu o seu Filho unigênito a fim de abrir o caminho para vós e para colocar a imortalidade ao vosso alcance. Como explicareis a Deus a vossa fraqueza, vossa desobediência, vossa impureza, vossos maus pensamentos e vossas más obras? Deus determinou meios para que, se nós os usarmos diligentemente e com oração, nenhuma nau sofra naufrágio, mas subsista a tempestade e a tormenta e ancore num céu de bem-aventuranças afinal. Mas se nós desprezarmos e negligenciarmos esses decretos e privilégios, Deus não operará um milagre para salvar a qualquer um de nós e estaremos perdidos como Judas e Satanás. Não penseis que Deus operará um milagre para salvar aquelas almas fracas que acariciaram o mal, que praticam o pecado,
ou que será trazido para a sua vida algum elemento sobrenatural que os eleve do eu para uma esfera mais elevada, onde será comparativamente fácil trabalhar sem qualquer esforço especial, qualquer luta especial, sem qualquer crucifixão do eu. Pois todos os que se demoram no terreno de Satanás para que isto se faça, perecerão com os malfeitores. Serão repentinamente destruídos, e isso irremediavelmente. A santidade agora. Se Deus fez provisão para que o homem tenha a vida eterna, tem ele meios para atender à exigência de que o homem pratique a santidade nesta vida. Todos os que quiserem evidenciar que lançaram mão da vida futura darão demonstrações práticas em sua vida, em seu caráter, de que vivem aqui em novidade de vida, em pureza e santidade, seguindo o que foi revelado. O caminho para o céu foi aberto a um preço infinito para o Pai e o Filho. Andamos individualmente nesse caminho, concordando com as condições. Estás no caminho? Seguis o guia à luz da vida? Escolhido para quê? Há uma eleição de indivíduos e de um povo, a única eleição encontrada na palavra de Deus em que um homem é escolhido para a salvação. Muitos têm olhado para o fim pensando terem sido certamente eleitos para a glória celestial, mas não é esta a eleição que a Bíblia revela. O homem é escolhido para operar a sua salvação com temor e tremor. É escolhido para envergar a armadura, para pelejar a boa peleja da fé. É escolhido para usar os meios que Deus colocou ao seu alcance para lutar contra todo desejo profano, enquanto Satanás executa o jogo da vida pela sua alma. É escolhido para vigiar em oração, para examinar as Escrituras e evitar entrar em tentação. É eleito para ser obediente a cada palavra que procede da boca de Deus, para que não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Essa é a eleição bíblica. Visto ter sido dada grande luz, visto terem os homens como os príncipes de Israel, subido ao monte e terem tido o privilégio de ter comunhão com Deus, sendo-lhes permitido habitar na luz de sua glória, pensarem esses que assim foram favorecidos que depois podem pecar e corromper seus caminhos diante de Deus, e ainda continuar como se estivessem fazendo a vontade de Deus, como se este não anotasse os pecados contra eles, porque assim haviam sido honrados por Deus, é um engano fatal. A grande luz e privilégios concedidos requerem juros de virtude e santidade correspondentes à luz que lhes foi dada. Nada menos que isto será aceito por Deus. Mas essas grandes manifestações dadas por Deus nunca nos devem levar a adormecer a ponto de termos uma falsa segurança ou de sermos descuidados. Nunca devem consentir na licenciosidade ou fazer com que os que as recebem sintam que Deus não os censurará, por pensarem que ele depende da habilidade e do conhecimento deles para desempenhar uma parte na grande obra. Todas essas vantagens dadas por Deus são meios seus para ativar o ardor no espírito, zelo no esforço e rigor no desempenho de sua santa vontade. Vós, meus irmãos, cruzais os braços e vos deixais levar pela corrente para as más práticas, e então esperais que Deus opere um milagre para vos mudar o caráter e compelir-vos a ser homens puros e santos. Vós vos expondes desenfreadamente à tentação, esperando que Deus vos force a mente e as inclinações para que não vos corrompais? Levais a víbora ao peito, esperando que Deus a encante de tal modo que não vos envenene com a sua peçonhenta picada? Bebereis o veneno, esperando que Deus proveja um antídoto? Sede homens de Deus. Embora, sob a direção de Deus, devamos usar os meios da salvação de nossa própria alma, não devemos depender apenas do que possamos fazer, pensando que isto será capaz de nos salvar. Embora devamos trabalhar com o coração e a alma e as forças, devemos fazer tudo isto em Jesus e por Ele. Mas a verdade como é em Jesus deve ser introduzida no coração e na vida, no lar e na igreja. Deus usará os condutos que escolheu para que por eles flua a sua graça.
Oh, se meus irmãos fossem homens segundo Deus avalia os homens e assumissem seu lugar na grande trama da humanidade, reconhecendo que são uma parte do grande todo de Deus na criação e na redenção. Somente sede homens, e então fareis decidido avanço em ser cristãos. Os meios estão providos e ninguém terá qualquer desculpa para o pecado. Se deixardes de vencer, há razões para isto. Não quereis obedecer à vontade revelada de Deus, não quereis orar, não vos quereis esforçar, não quereis combater os maus hábitos e os pensamentos não santificados. Sereis mais fortes do que Deus? Podeis então, ousareis então contender com o Eterno? Se não sois invulneráveis aos juízos de Deus, se não sois invulneráveis à sua vingança, então não mais prossigais em vossos próprios maus caminhos. Levantai-vos e fazei uma trincheira contra Satanás. Fazei alguma coisa e fazei-o agora. Arrependei-vos agora. Confessai, perdoai. Um dia de fogo e de tempestade está prestes a irromper sobre o nosso mundo. Conformai vossa vida aos simples princípios da palavra de Deus. Buscai o auxílio do Espírito de Deus pela oração, pela vigilância, e saireis mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ler 1 João capítulo 4, verso 10. Tudo é do Senhor. A própria carne em que a alma faz seu tabernáculo e pela qual opera é do Senhor. Não temos direito para negligenciar qualquer parte do maquinismo vivo. Cada porção do organismo vivo é do Senhor. O conhecimento de nosso organismo físico deve ensinar-nos que todo membro precisa fazer o serviço de Deus como instrumento de justiça. Ninguém, a não ser Deus, pode subjugar o orgulho do coração humano. Não nos podemos salvar a nós mesmos, não nos podemos regenerar. Nas cortes celestiais não se entoará o cântico: a mim que me amei a mim mesmo, e me lavei a mim mesmo, e me redimi a mim, seja a glória e honra, a bênção e o louvor. Mas essa é a nota predominante do cântico entoado por muitos aqui neste mundo. Não sabem o que significa ser manso e humilde de coração, e não o querem saber se o puderem evitar. Todo o Evangelho se resume em aprender de Cristo, sua mansidão e humildade. O que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Special Testimonies to Ministers and Workers.